Aulão de redação para a Polícia Penal. Hoje eu vou ensinar você como fazer uma redação para ser aprovado no concurso da Polícia Penal. Bom, sem mais delongas, eu tentei fazer uma aula ao vivo e infelizmente essa aula ao vivo estava travando muito. Eu resolvi vir aqui gravar a aula e disponibilizar para que vocês consigam assistir e tirem uma excelente nota no concurso da Polícia Penal. Vamos lá. Então vamos lá, sem delongas. Hoje faremos aqui redação na prática com o método Esfera, meu método de fazer redações. Checklist método Esfera, vou mostrar para você. Canva, 10 dicas do que não fazer para não zerar a sua redação. Como fazer o download do PDF da aula e como ter acesso gratuitamente aos áudios que aprovaram o meu aluno no CFO 2022. Antes de mais nada, fique tranquilo, é uma aula totalmente gratuita. No final, eu não vou te vender nada. No final, o que eu posso fazer de máximo é divulgar o meu canal no Instagram, pedir para você compartilhar, para você se inscrever no canal, tá certo? No máximo, faremos isso aí. Mas, primeiramente, então vamos lá. Quem sou eu e por que da aula? Bom, eu sou o professor Matheus Oliveira, estou aqui no YouTube, rapaz, desde 2003, olha que loucura, ensinando redação, ensinando português, várias coisas aqui no meu canal. E além disso, no mundo dos concursos, eu também já fui concurseiro e hoje eu sou aprovado. Atualmente aprovado na Polícia Militar de Minas Gerais. Então eu sei, você que está do lado, eu sei pelo que você está passando, seus medos, seus anseios, a sua vontade de vencer, a sua vontade de mostrar que é capaz, a sua vontade de mudar de vida. Então eu conheço tudo isso que você está passando agora e que vai ser resolvido amanhã. Porque amanhã, hoje estou gravando aqui um dia antes da prova, né? Será o momento da sua aprovação na Polícia Penal. Não tenho dúvidas disso. E eu vou te dar aqui um método para que a redação não seja nenhum dos seus problemas amanhã. Amanhã você terá outros problemas. A redação, não. Por que da aula? Pessoal, eu já disse, eu não vou vender curso, eu vou no máximo. É claro, tem a minha divulgação aqui, eu ganho com isso, ganho também com a minha divulgação, mas eu resolvi, podia ter feito até antes essa aula, mas ajudar, né? Ajudar você que vai fazer a prova amanhã e mais tranquilo em relação à redação, tá bom? Então, vamos começar os trabalhos. Como eu disse aqui, não quero muitas delongas, eu quero fazer aqui a ação com vocês. Olha que coisa mais linda, é o checklist da redação. Esse daqui, ó. Checklist da redação Esfera. Eu estou vendo aqui na tela, está tudo aparecendo. Eu costumo dizer que a redação, para mim, é como se fosse para construir uma casa. Então, eu quero colocar essa analogia para você ver. E tem 3 tipos de casa. Já viu a história dos 3 porquinhos? A casa de palha, a casa de madeira e a casa de tijolos. Nós vamos construir aqui uma casa de tijolos, uma casa firme, uma casa que você vai se orgulhar dela. E para isso, a primeira coisa que a gente precisa saber antes disso é pegar um planejamento. Aqui está o planejamento da nossa redação, checklist redação Esfera. Mas, por favor, não se preocupe em ter que decorar tudo isso aqui para amanhã. Não se preocupe nisso. Só preocupe em pegar o essencial que eu vou repassar aqui para vocês, tá bom? Então, temos aqui o planejamento. Para começar a construir uma casa, assim como construir uma redação, a gente precisa ver como é que está o solo onde essa casa será construída. O solo aqui para nós hoje é o quê? Qual é a banca examinadora? A banca examinadora que nós estamos trabalhando hoje aqui é a Selecom, ok? Qual que é o estilo pedido de redação? Perdão. O estilo pedido é o estilo dissertativo argumentativo. Nós vamos dissertar sobre um tema, argumentando aquilo. Por que do tema? Por que eu estou falando aquilo sobre o tema? Então, ao longo do texto, você precisa falar sobre o tema, mas também argumentar por que você acha sobre aquilo, o que você vê, por que você vê aquilo, comprovar com alguns dados. E lembre-se, eu aconselho que você não coloque algum termo em primeira pessoa. Por exemplo, eu acho que não deveria ser isso porque aquilo. Eu acho, termo em primeira pessoa. Eu não aconselho você que coloque, tá bom? Nesse momento. Então, vamos lá. Depois do solo, aí eu comecei a fazer o planejamento. Eu preciso fazer o quê? Eu fiz o solo, planejei, coloquei todas as minhas ideias, fiz um brainstorm, uma tempestade de ideias para saber o que eu queria da minha casa. Fiz tudo isso, aí eu então tenho aí a ideia da minha casa. Depois de ter a ideia da casa, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer o quê? A base da minha casa.
A base da casa, a base da redação, é o quê? Para mim aqui é a introdução. Então é o momento de nós fazermos uma base sólida, que é a nossa introdução. E eu vou ensinar como fazer isso. Fez a base sólida, nós partiremos para quê? Para as paredes. Aí as paredes, para mim, são o quê? Os parágrafos de desenvolvimento. Então temos a base, introdução, desenvolvimento com paredes. Aí temos aí as paredes. Depois da parede, a gente tem o quê? Para fechar a casa, o nosso teto. O teto, para mim, é como se fosse a conclusão. A conclusão vai fechar tudo que está aqui abaixo, que é o quê? O desenvolvimento e a introdução. E quando eu digo fechar, quando chover, não pode nada que... O que vai molhar quando chover? O que está fora daquilo. Então, na conclusão, a gente até fala, não coloque nada a mais do que você não disse ao longo do texto na sua conclusão. Tá bom? Por isso, fique atento, não coloque nada a mais. Conclusão, como o próprio nome diz, você vai concluir tudo o que já foi dito. Estamos entendidos? E para finalizar, mas e aí, redação acabou? Não, você precisa fazer o quê? Colocar aí o acabamento, fazer aí colocar uma porta, acabamento em si. Que o acabamento seria o quê? Aí a sua letra, a sua coerência, a sua coesão. Você, por exemplo... Desculpa, gente. Por exemplo, você tem que ter a coerência de colocar a janela no local da janela e não colocar uma porta no local da janela. Tem que ter essa coerência, não tem? Então é o momento de coerência e coesão. E tem uma coisa que algumas redações têm, outras não. Algumas bancas pedem, outras não. Que é o quê? Que é o título. Se não tiver nada expresso que não precisa, que eu acho bem difícil, eu aconselho que você coloque o título na sua redação. Ela já fica melhor. E tem banca que já tem local específico para você colocar o título. Então fique atento se amanhã na prova já não vai ter o local específico para você colocar o título da sua redação. Então, isso aí é a analogia que eu faço entre redação e uma casa. E agora, nós vamos começar então a dar uns checks aqui, né, no nosso checklist. Então, o que é os checks que nós já podemos dar aqui? Ó? Aqui a gente já pode falar algumas coisas, como por exemplo, nós já sabemos qual é a banca examinadora, ok? Selecom. Então, ok, fechado. Sei qual é o estilo pedido? Sim, ela pede a dissertativa argumentativa. Comecei o planejamento? Nós vamos começar agora. Sei qual é o tema? Pessoal, o tema que nós trabalharemos aqui, eu vou mostrar para vocês agora. Será este daqui, ó. Educação à distância e seus desafios em tempos de pandemia no Brasil. Este é o tema que trabalharemos aqui hoje. E uma coisa que eu digo para vocês. Então aqui nós já sabemos o tema. Agora nós faremos a interpretação por partes e completa. Então vamos lá? Vou te ensinar sobre essa questão da interpretação. Na interpretação por partes e por completo, nós faremos o seguinte. Você vai gastar no máximo uns 2 minutos aqui para fazer essa interpretação. Quando eu digo máximo, pode ser até menos, né? Por que isso é importante? Porque isso vai ajudar você a saber o que fazer ao longo do seu texto. Primeiramente, vamos dividir aqui o tema em partes. Então, primeiramente, nós temos aqui, deixa eu apagar, educação à distância. Já é um tema fechado aqui, né? É que nós vamos dizer. O que ele quer saber sobre a educação à distância? Ele quer saber sobre os desafios da educação à distância. E esses desafios, onde que estão esses desafios? Esses desafios estão nos tempos de pandemia. E aí, para ficar melhor ainda, ele nos deu aqui o local de onde ele quer que fale. Ele não quer que a gente fale da pandemia do mundo, não quer que fale da pandemia na África, na Europa, nos Estados Unidos. Ele quer que a gente fale sobre a pandemia no Brasil. Então, nós já fizemos a interpretação por completo, quando a gente lê Educação à Distância e seus desafios em tempos de pandemia no Brasil. E agora, por partes, nós sabemos que o eixo principal é a educação à distância, que o eixo secundário é a educação à distância em tempos de pandemia, que nós temos que falar sobre a educação à distância em tempos de pandemia, sobre os desafios dela, e para englobar tudo, nós temos que falar tudo isso em relação aonde? No
local Brasil. Olha só, não devo ter gastado nem 2 minutos. Nós já sabemos tudo sobre o tema. E algo mais que pode acontecer aqui para vocês, ó. Nós vamos dar o check aqui, ó. Fiz a interpretação do tempo completo em partes? Fiz a leitura ativa dos textos motivadores, caso tenha. Nós vamos trabalhar aqui como se não houvesse o texto motivador. Por quê? Eu quero te preparar para o pior, e se na prova tiver, você vai estar preparado para o pior e terá o melhor, que é a ajuda do texto motivador. E cuidado, para que o texto motivador não atrapalhe você, pois ele pode fazer com que você se atrapalhe. Outra coisa, durante a leitura dos textos motivadores, eu marquei as partes essenciais, aqui primeiro, né? Fiz a leitura. Aqui nós vou colocar como sim, mas nós não teremos a leitura, não teremos o texto motivador. Aí durante a leitura, se tiver, você fará o quê? Marcar os textos. Durante a leitura dos textos, eu marquei as partes essenciais para criar as ideias. Se tiver o texto, marcaremos. E algo importante, não copiarei as partes da forma que está no texto motivador. Isso aqui é considerado plágio. Se você fizer isso, você perderá pontos na sua redação. Então, não copie as partes da forma que está no texto motivador. E fique atento, porque a redação, a banca pode falar o seguinte, que você não pode nem fazer uma releitura, escrever com as suas palavras sobre o texto motivador também. Fique atento se ela pede isso. E caso tenha o texto, nós trabalharemos sem a expectativa de ter o texto. Ok? Então, se eu não tenho a expectativa de ter o texto, o que eu vou fazer, professor Matheus? Nós vamos fazer o quê? Uma tempestade de ideias, como aprendi com o professor Matheus Oliveira. Você não fez ainda porque você não aprendeu. Mas venha comigo. Vamos ser felizes aqui. Tempestade de ideias. Olha só como eu já te dou uma coisinha bem bacana. Na tempestade de ideias, eu peço para você colocar palavras, frases curtas, frases longas, dados, causas, consequências, pensamento de famosos, tudo que vier em sua mente. E aqui, para a gente ganhar tempo, eu já coloquei algumas coisas que, quando eu estava fazendo, vieram à minha mente. Quando você for fazer lá, você vai ter o tempo lá. Eu peço que você utilize até 5 minutos para fazer isso, de 1 a 5 minutos. Você vai escrever tudo sobre o tema. Então, eu coloquei aqui. Primeiramente, o eixo principal, e nós não podemos esquecer dele, educação à distância. Outra coisa que é o eixo dos principais, a gente não pode esquecer, por isso que é bom até escrever novamente. Quais são os desafios da educação à distância? E aí, agora a gente já começa a fazer um alinhamento mais crítico sobre o tema. Pessoas que não possuem recursos. Aí eu já começo a questionar. Será que a educação à distância foi benéfica para todos? Será que todos conseguiram ter uma educação boa? Aí é o local que entra um dos desafios. Olha aqui, será que todas as pessoas que não possuem recursos conseguiram? Será que todos conseguiram? Ou algumas pessoas nem conseguiram chegar a ter a educação à distância? Porque eu estou aqui com o meu computador, o celular, o tablet aqui, mas tem gente que não tem nem celular, não tem nem internet. E aí, como é que foi o auxílio a essas pessoas durante o tempo de pandemia? Ou não teve auxílio? Ou ela perdeu aquele tempo? É um desafio a ser falado. Benefícios do ensino à distância, mas também tivemos os benefícios, né? A internet, o mundo online trouxe muitos benefícios durante a pandemia para nós. Então temos aqui benefícios do ensino à distância. Quais foram? Vamos colocar esse texto? Pode ser que sim, pode ser que não. Lembrando que tudo que você escreve aqui na Tempestade de Ideias, você não precisa utilizar tudo que você escreve aqui. Talvez você não utilize, mas estará aqui para que você ajude a sua mente, tá bom? Malefícios do ensino à distância. Quais são os malefícios do ensino à distância? É o que eu já disse e digo novamente aqui, ó. Igualdade. Será que existe a igualdade no ensino à distância? Será que existiu ou ainda existe? Sim ou não? Eu acredito que não. Aí é a minha opinião que eu vou argumentar no texto. Entendeu? Agora, duas coisas. Guardem aqui, ó. Se possível, eu vou mostrar para você. Daqui a pouco, gente, eu vou colocar para vocês algo essencial para você arrebentar no seu desenvolvimento. Fica aí, daqui a pouquinho eu coloco. Então temos aqui, ó. Se possível, eu peço para você que decore
a Declaração dos Direitos Humanos e o artigo 5º da Constituição para você levar para a sua redação. Se for possível, decore os dois, tá bom? Só uma dica. Professor Matheus, eu vou desmistificar e já vou aproveitar o momento aqui. Eu faço tudo isso. Que horas? Meu amigo, chegou na prova, bateu o sinal, a primeira coisa que você vai fazer... eu não gosto de começar pela redação. Tá, não comece tudo pela redação. Mas a primeira coisa que você vai fazer vai ser investir, não é gastar, é investir de 5 a 10 minutos para você fazer o quê? Tudo que eu disse até agora, até a tempestade de ideias, faça tudo isso aqui antes de partir para a prova objetiva. Por favor, estou te pedindo, faz isso. Por quê? Aí se você não quiser começar a redação de uma vez, enquanto você estiver na prova objetiva, você vai estar concentrado na prova objetiva, mas na sua cabeça você já tem o que é o tema, já vai trabalhando as ideias, já vai começando a te auxiliar. Então, por favor, faz isso. Se você quiser parar de assistir a aula aqui e levar só isso para sua vida, para amanhã, faz isso. Claro que vai ter mais. Vai ter aqui as perguntas mágicas para a sua redação, que vai começar daqui a pouquinho. Então, fiz a tempestade de ideias sobre a Declaração dos Direitos Humanos e sobre o artigo 5º. Ao longo desta aula, eu vou mostrar bem para você o que é, o que decorar, tá? Se você não quiser ir agora ver o que é, eu vou mostrar aqui hoje. Então, nós fizemos aqui a tempestade de ideias. Foi fechada. Check para nós, né? Que bom, estamos completando o checklist. Agora é o momento de escrever a minha tese. Tese Batman. Por que tese Batman, professor? Você é fã do Batman? Além de ser fã do Batman, inclusive não assistiu o filme ainda, vou assistir daqui algum dia. Você tem o Batmanzinho aqui. Lembre-se o que o Batman faz nos filmes dele. Ele tem superpoder? Não. Ele é o quê? Ele é rico, né? É o que nós seremos, né? Quem vai ser aprovado amanhã? Por que eu disse isso? Não sei, mas seremos, né? Ouviu um amém aí? Ouvi. O Batman, ele defende os seus ideais. Ele tem argumentos. Ele sabe defender os argumentos dele. Aí o que ele utiliza? Ele utiliza vários dispositivos. Quais são os dispositivos? Eu vou te mostrar daqui a pouco. Vários deles. Já estou te mostrando já, né? Se não tiver pegado nada até agora, meu amigo, me ajuda aí, né, minha amiga? Então, minha tese básica é por quê? Porque a minha tese, ela se baseia o quê? Em uma pergunta. Pense, o que eu penso sobre o tema? Isso, a resposta dessa pergunta, presta atenção. Guarda essa pergunta. A resposta dessa pergunta, o que eu penso sobre o tema, é a sua tese Batman. A tese que você vai defender ao longo do texto. Então tá aqui, ó, o tema. Tá lá embaixo, né? Desculpa. Educação à distância e os seus desafios em tempos de pandemia no Brasil. O que eu penso sobre isso? E eu respondo aqui para você. Pergunta aqui, ó, a tese Batman. O que eu penso sobre o tema? Eu penso que o ensino à distância trouxe muitos benefícios, principalmente para os alunos. Mas, a vírgula antes do mas também trouxe a discussão em relação à acessibilidade. Falei um pouquinho mais bonito aqui, mas o que eu disse? Olha, para algumas pessoas o treino foi bom, para outras pessoas o treino foi muito bom, não. Se eu fosse falar bem mineirês, vocês acham que você já sabe que eu sou de Minas Gerais, né? Então é o seguinte, foi isso que aconteceu no ensino à distância. Para alguns foi bom, para outros não foi bom. Foi mais ou menos. Para alguns foi mais ou menos. Então a minha tese é essa. Eu penso que ele trouxe benefícios, principalmente para os alunos, mas também trouxe a discussão em relação à acessibilidade. Será que todos conseguiram ter educação à distância? Não sei, nós vamos discutir ao longo do texto. Fizemos a nossa tese Batman, vamos marcar aqui, ó, checklist. Opa, marquei com o trem errado aqui, ó. Vou marcar com o trem certo, agora eu falei trem, agora que eu sou mineiro mesmo. Escrevi, próximo passo. Escrevi meus 2 ou 3 argumentos sobre o tema, baseado na pergunta: por que eu penso isso sobre o tema? Vamos lá escrever? Olha aqui. E, então temos aqui a pergunta mágica. Opa! Por que eu penso isso sobre o tema? E olha que bacana. A resposta, cada uma resposta, vai trazer o quê?
eu coloquei aqui, ó, uma, duas ou três, né? Uma, duas ou três, se necessário. Cada resposta que eu der aqui, eu utilizarei onde? Cada resposta será utilizada como ideia principal de um parágrafo de introdução, de desenvolvimento, perdão. Porque a minha redação é baseada na seguinte forma, vou colocar aqui para vocês, ó. Eu baseio ela em introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, D1, D2 e a conclusão. Essa daqui é a estrutura da minha redação. Estrutura. Eu acho que é a mais prática, é a melhor para você que vai fazer a prova amanhã. Então, eu vou perguntar aqui agora, então, ó. Cadê? Por que eu penso isso sobre o tema? Então, aqui vai ser, a resposta aqui vai ser o D1, a resposta aqui será o D2. Por que eu penso isso sobre o tema? Por que eu penso que o ensino à distância trouxe muitos benefícios, principalmente para os alunos? Aí eu já respondo. Porque eu acredito nos benefícios da educação à distância, principalmente em tempos de pandemia. Eu acredito que isso foi e ainda é benéfico para as pessoas. Mas por que você pensa que também trouxe a discussão em relação à acessibilidade? Respondo. Por quê? Porque existem algumas lacunas para serem preenchidas ainda quanto à acessibilidade desse ensino para uma parte da população. Entendeu a sistemática aqui, gente? Primeiro, o que eu penso sobre o tema? O que eu penso sobre a educação à distância em tempos de pandemia? Eu penso que o ensino à distância trouxe muitos benefícios, principalmente para os alunos, mas também trouxe a discussão em relação à acessibilidade. Ok? E por que eu penso isso aqui que eu disse agora sobre o tema? Por que eu penso que a educação à distância trouxe benefícios? Porque eu acredito nos benefícios da educação à distância. Simples. E por que eu acho que trouxe discussão? Porque algumas lacunas ainda existem para serem preenchidas quanto à acessibilidade desse ensino para uma parte da população. Já tenho aqui o D1, o que eu vou falar no parágrafo de desenvolvimento 1. Já tenho o que eu vou falar no parágrafo de desenvolvimento 2. Fechou o checklist? Fechou o checklist. Vamos para o próximo? Agora escreva um repertório para cada argumento, baseado na pergunta. O que me fez pensar sobre isso em relação ao tema? Por que eu pensei que acredito? Por que eu acredito nisso aqui? Eu vou responder aqui, ó. O que me faz pensar sobre isso em relação ao tema? Eu penso sobre os benefícios, pois sem educação à distância, muitos alunos, vou marcar aqui, poderiam ter perdido seu ano letivo. Vejo que foi uma excelente medida, já que não são possíveis as aulas presenciais. Então, está aqui os argumentos que utilizarei no D1, no desenvolvimento 1. O que me fez pensar sobre esse D2 aqui? Vamos lá responder? Eu penso sobre as lacunas a serem preenchidas, pois uma grande parte dos estudantes, principalmente de escolas públicas, não possuem os materiais necessários para as aulas, não possuem acesso à internet, o que coloca até em questionamento os direitos que eles possuem na Constituição Federal. Ai, professor, ficou difícil agora. Não, relaxa. Respira. Vou beber uma água, estou precisando. Vamos lá. O que me fez pensar sobre a acessibilidade? Me fez pensar o seguinte. Eu penso que, sobre as lacunas a serem preenchidas da acessibilidade, por que elas existem? Porque alguns estudantes não têm a condição que outros têm. Aí vem aquela questão da igualdade e da equidade. Tem até uma foto muito bacana na internet. Deixa eu ver se eu consigo pôr internet, tá sem internet aqui. Mas é uma foto que mostra 3 meninos no muro. Aí tem um que é maior, tem um que é médio e tem um que é menor. Se a gente colocasse esses 3 meninos no muro, no mesmo solo, no mesmo local, o maior ia conseguir assistir, o médio mais ou menos, e o menor não conseguiria assistir o jogo. Isso é igualdade. Todos estão iguais no local ali, no mesmo local, mas nem todos conseguem assistir um jogo. Agora tem a equidade. O que é equidade? O maior já está conseguindo assistir o jogo.
O rapaz que é o médio, ele não consegue assistir o jogo, o que a gente vai fazer? A gente vai lhe dar um auxílio para ele, colocar um caixote para ele assistir o jogo. O menor vai colocar o quê? Um caixote maior ainda para ele conseguir assistir o jogo. Essa é a equidade, que é diferente da igualdade. Será que existe a equidade hoje no Brasil? A resposta é clara e óbvia que não. Então, quais são os caminhos para conseguirmos desenvolver mais a equidade no Brasil? Aí nós podemos falar sobre isso também durante a nossa redação. Se é fácil ou difícil, não é o mérito que eu vou entrar aqui. Nós não vamos colocar esse mérito aqui. A gente vai só falar que existe essa questão e como podemos resolver. O 3 aqui, eu coloco preencher se necessário, porque se tivesse um outro parágrafo, mas eu não vou colocar outro parágrafo. Vou colocar 2 parágrafos mesmo nessa redação. Então, fizemos aqui mais um check no nosso checklist. E agora eu vou escolher 2 a 3 agentes específicos baseados no GOMIFES para colocar em minha conclusão. Meus amigos, daqui a pouco vai ficar tudo também mais simples do que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu quero dar um apoio geral. O que é o GOMIFES? São agentes que você pode utilizar na sua conclusão. Precisa utilizar todos? Não precisa utilizar todos. Mas o GOMIFES nós temos aqui, o G de governo, o O de ONGs, o M de mídia, o I de indivíduo, o F de família, E de escola e especialistas e o S de sociedade. Então lembre-se, GOMIFES são os agentes que podemos utilizar, agentes transformadores, que podemos utilizar em nossa conclusão. Aqui eu vou utilizar os seguintes. Eu vou utilizar o governo, a escola, a sociedade e talvez o especialista também. Vamos pensar aqui. Mas seriam os principais para utilizar. Qual que é a ação dos agentes aqui? Nós podemos pensar que os agentes têm aí, o governo. Pensar melhor sobre essa mudança no ensino, ficar atento para a acessibilidade. Podemos pensar isso. Para a escola precisa ficar atenta ao novo modo de ensino e atenta aos alunos, né? Pode ser que seja um novo modo para sempre, não sei, ensino à distância. Alguns já estão voltando, mas a escola precisa ficar atenta a isso, ao que foi modificado durante a pandemia. E a sociedade também precisa compreender melhor esse modo de ensino. Então aqui nós fechamos o governo, a conclusão. Aula prática agora. Olha só que coisa mais linda. Olha só que coisa mais linda que eu vou trazer para vocês aqui. Eu vou trazer melhor. Olha aqui. Eu deixei aqui separadamente para vocês, para a gente falar sobre introdução. Olha aqui como é que vai ficar essa introdução aqui. Primeiramente, se você chegou até aqui, você vai ganhar bônus já. Por quê? Olha o que você está levando para casa aqui agora, gente. Decore. Para você ficar menos... Isso nem vai ser decorado, vai ser tão intuitivo que você nem precisa decorar. Olha só os textos chaves que você precisa para usar na sua redação. Você vai começar a sua introdução assim, Quando se fala sobre... Já coloca o tema logo após aqui, Quando se fala sobre... Taca o tema. Por quê? Fuga do tema você já não começa. Tendo fuga no tema. Nós já começa falando aí. Quando se fala sobre... Daqui a pouco nós vamos colocar em prática. Coloca o tema. Vamos falar sobre o tema? Como se fala sobre educação à distância em tempos de pandemia. Quando se fala sobre tema desarmamento. Quando se fala sobre desarmamento. Já estou falando. Quando se fala sobre... outro tema aí. Sobre o desmatamento no Brasil. Quando se fala sobre desmatamento, olha, o cara já começou falando sobre o tema. Esse cara é safo. Aí eu já vou colocar aqui, é sabido o quê ou é indiscutível o quê? Algumas pessoas falam, é sabido o quê, é indiscutível o quê? Tem gente, professor, que fala que não é para colocar, não. Eu quase falei um palavrão aqui, mas pode colocar. O problema é colocar e não saber o que fazer quando coloca isso. Se você coloca e sabe o que fazer com isso, você pode colocar. Então vamos lá. Quando se fala sobre tema, é sabido que, é indiscutível que, coloca a nossa tese Batman. É indiscutível que, coloca a sua tese. Quando se fala sobre pandemia, é indiscutível que precisamos ver sobre a acessibilidade. É indiscutível que ela foi benéfica, mas trouxe alguns problemas de acessibilidade. É indiscutível que ela foi maléfica. Se você não gosta, é discutível que não foi bom. Vai que você não gosta da educação à distância. Porque atrasou muito a nossa sociedade, aí vai da sua cabeça.
Principalmente, aqui eu coloco o recorte do local. O que é o recorte do nosso local? Principalmente no Brasil, principalmente na sociedade brasileira, principalmente no local que estiver pedindo quanto ao tema da sua redação. E aqui para fechar, olha que simples, gente. Entre tantos fatores, destacam-se argumento 1 e argumento 2. O argumento 1 vai se tornar o quê? Já falamos ali? O D1, desenvolvimento 1. O argumento 2 vai virar o quê? O D2, o desenvolvimento 2. E aí ficará essa maravilha aqui. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Quando se fala sobre a educação à distância, é sabido que esse tema traz desafios e divergências de opiniões. Principalmente onde? Principalmente em relação ao momento de pandemia que vive a população brasileira. Eu falei sobre o tema, eu falei sobre o desafio, eu falei sobre a pandemia e falei sobre o Brasil. É isso que eles querem que você coloque na sua introdução. 1 minuto de silêncio, gente. Não, brincadeira. Dentre tantos fatores que englobam tudo isso que eu disse, os seus benefícios, dentre os fatores, destacam-se. O que destaca dentro de tudo isso que eu disse? Os benefícios da educação, para a educação, mas também o questionamento por parte de melhorias e acessibilidade para alguns estudantes. Entendeu? Entendeu, meu chefe? Está tudo aqui. Já repito para você. Aqui temos o D1 e aqui temos o D2. A tese está aqui. Explodiu a cabeça agora, né? Explodiu a cabeça. Explodiu. Continuando. Desenvolvimento. Aí eu vou trazer para cá de novo. Perdão, gente. Desenvolvimento ACF. O que é isso, professor? Você está cheio de nomezinho, né? Cheio de brogueiragem. Desenvolvimento ACF. O que você vai fazer, principalmente no seu desenvolvimento? Você vai argumentar. Já escrevi, né? O que eu vou escrever aqui? Nada, né? Vou só marcar. Você vai argumentar no seu desenvolvimento. Comprovar com dados o que você disse e fazer um fechamento. Você está vendo que ao longo da redação a gente está tudo fazendo isso? E esse comprovar com dados aqui, eu vou te dar um presente agora. Nós podemos colocar aqui uma das melhores coisas para você colocar em uma redação: citações. E antes disso, de mostrar que eu vou ler para você citações, eu peço para você. Aqui estão as citações. Decore. Se possível, eu peço para você decorar a Constituição Federal de 1988. Ou então decore aqui os direitos fundamentais. O que diz a Constituição Federal de 1988? Artigo 5º. Olha que coisa mais linda. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, palavra bonita, né? Do direito à vida, do direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aqui não acaba não, né? Que tem várias coisas. Mas o principal é você decorar isso daqui, criatura divina. Olha aqui os pontos principais. Diz aí o artigo 5º que todo mundo tem direito a quê? À vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E o que eu vou bater na tecla aqui nessa redação? Eu acredito que você já sabe. Desses aqui, qual que eu vou bater na tecla? Vou bater na tecla da igualdade. Será que está sendo respeitada essa igualdade que é prevista no artigo 5º da nossa Constituição Federal? Olha aí que coisa mais linda. Isso aqui, meus amigos, você pode usar para qualquer tema. Ah, vai aparecer o tema sobre o quê? Vamos lá, sobre o desarmamento. Será? Aí quem acredita no desarmamento, que seja benéfico, aí a pessoa tem que falar, será que sobre o direito à vida,
corre risco para as pessoas que estão armadas. Aí outros vão falar, mas quem está armado tem direito à segurança. Está vendo que engloba qualquer tema, qualquer questão do tema? Aí você coloca o tema aí. Vai ser possível falar, tá bom? Não vou alongar mais a aula, mas você viu que a Constituição é algo muito importante para você ter. Não gostei da Constituição, não. Então, meu amigo, vá para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu não coloquei todos aqui, mas olha só que coisa mais linda. O artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade e direitos. Não, eu li e não li certo, né? Burro, dá 0 para ele. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Ele resumiu um pouquinho do artigo 5º, né? Mas leva para você o primeiro artigo da declaração. Professor, se eu não quiser decorar nada, o que eu posso levar? Pensamentos de filósofos. Por exemplo, eu gosto muito do professor Mário Sérgio Cortella. E ele tem uma frase que fala mais ou menos assim, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Não, professor, que bonito, né? Eu consegui gravar isso. Isso é um termo que a gente pode caracterizar a excelência. O que é a excelência? Olha, posso usar isso falando o seguinte. Assim como disse Mário Sérgio Cortella, faça o melhor na qualidade, faça o melhor da forma que você tem, enquanto não tem formas melhores para fazer melhor ainda. Isso foi feito durante a pandemia. Por exemplo, o pessoal foi fazendo o melhor que tinha naquele momento, mas com a perspectiva de que melhorar ainda mais o ensino à distância. É uma forma de utilizar. Aqui eu vou usar, só para vocês terem uma ideia, eu vou utilizar o artigo 5º em uma parte do desenvolvimento. Fica tranquilo, viu? Outra questão. Lembrando, gente, que o PDF, no final da aula, você vai entrar no link que está na descrição e vai conseguir baixar o PDF, tá? Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. É uma frase que você pode usar de quem? Do George Santayana, filósofo e poeta espanhol. Então, você pode dizer, se você não lembra tudo certinho, ipsiliter, você pode dizer, como disse o filósofo e poeta espanhol George, abre aspas. Você pode parafrasear aquilo que ele disse, ok? Como disse que eu disse do Mário Sérgio Cortella, pode parafrasear aquilo que ele disse. 3. A educação, olha que bacana essa aqui. Bequita. Bequita tá aqui, a menteada. Vem cá rapidinho, Bequita. Aparece aqui para todo mundo te ver. Vem, Bequita. Momento fofura da live. Chegou aqui. Cadê Bequita? Agora vai para lá. Deixa eu terminar aqui, senão o povo vai ficar doido, Bequita. Obrigado. Tchau. 3. Olha essa frase aqui. Fecha, por favor. Obrigado. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Olha que frase que caberia para a gente falar sobre educação à distância. E quem disse? Nelson Mandela. Olha só, como disse Nelson Mandela. Aqui colocou mais coisa. Não precisa falar tudo isso, não, né? Pai da moderna nação sul-africana e líder na luta contra o regime do apartheid. Se você quiser completar, pode. Mas não precisa. Como disse Nelson Mandela, abre aspas. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Gente, é difícil lembrar disso na hora da prova? Não. Leva isso para a hora da prova e eu vou te ensinar daqui a pouco como usar. Gente, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para o mundo. Fechou? 4. A insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma ação. Olha só, interessante. 5. Não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa relação a elas. Olha só para a gente usar esse tema aqui agora, hein? Do filósofo Bauman. Se você colocar isso aqui, não é o Bauman, tá? Não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa relação a elas. Que doideira, né? Olha só. Momento de filosofia. O indivíduo só poderá agir na medida em que aprender a conhecer o contexto em que está inserido, a saber quais são as suas origens e as condições de que depende. Então, pessoal, eu não vou ler todas para a gente não perder tempo, mas temos aqui, ó. O pior que é bacana, né, cara? Pra você ter uma ideia, a vontade geral, você tá no último daqui, você tem que assistir a tudo.
A vontade geral de emanar de todos para ser a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Olha que trem bonito, gente. Rousseau. Richard. Que tipo de mundo podemos preparar para os nossos bisnetos? Óbvio, uma pergunta que virou uma frase. Aí você vai colocar lá, tipo, segundo o filósofo Richard, o cara até da correção fala assim, hã? Filósofo Richard? Esse cara tá inventando, ele vai na internet, vai ver que tá certinho. Você pode até colocar, segundo o filósofo estadunidense. Hã? Nossa senhora, eu já te dava 100 pontos na vez, rapaz. Que tipo de mundo podemos preparar para os nossos bisnetos? Olha como ele pensa além. Será que o que aconteceu hoje a gente precisa pensar além, não? Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Confúcio. Olha que bonito, gente. 10. Temos de nos tornar a mudança que queremos ver. Isso aqui é muito... Já ouvi muito falar isso aqui, fora aqui. Você não acha que temos que mudar, se nos tornar a mudança que queremos ver? Mahatma Gandhi. Fácil de lembrar. 11. O progresso é impossível sem mudança. E aqueles que não conseguem mudar as suas mentes não conseguem mudar nada. George Bernard Shaw. É uns nomes bonitos, gente? Tá, vou colocar meu filho em alguma coisa assim. 12. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Eu estou repetindo? Repeti, né? Pangó. Um país não muda pela economia, sua política e nem mesmo sua ciência. Muda sim pela sua cultura. Olha aí. Herbert José de Souza. Betinho. Gente boa pra caramba. E agora vamos então para o desenvolvimento da CF. Olha aqui que prêmio que você vai ganhar hoje. Olha aqui que prêmio. Ah, meu Deus. Aqui eu mudei o tema, você fala assim, mas o outro tema não dá certo. Ixi, vou ter que tirar eu aqui. Deixa eu me tirar aqui, só o slide. Olha aqui, tema. Aumento dos acidentes de trânsito. Bem simples. Olha como você vai fazer no seu desenvolvimento. Você vai começar assim, ó. Depois de tudo que você escreveu, você vai fazer. Sabe-se que quando eu fiz o brainstorm sobre a questão do aumento dos acidentes, eu falei que o meu argumento 1 seria o quê? Falar sobre motorista alcoolizado. Então, eu já trouxe aqui. Aí, quando eu for lá sobre essa questão de comprovar com dados, eu vou dizer o quê? Que motorista alcoolizado, ele tem o quê? Reflexo reduzido, atenção reduzida, mínimas condições de conduzir no veículo. Eu vou trazer para o tema atual, gente, calma. Por isso, eu concluo. A CF, eu argumentei, aqui o A, aqui eu comprovei com dados e aqui eu fiz o fechamento. Por isso, a consciência sobre o assunto e execução de leis. Professor, não entendi nada. Traz para o tema atual. Trago. Vamos lá. Sabe-se que... Aqui, gente, o que eu marcar aqui é termo que você pode usar em qualquer redação. Sabe-se que a modalidade do ensino à distância foi um grande auxílio para o ensino brasileiro em tempos pandêmicos. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Pronto, é o acento. Sabe-se que a modalidade do ensino à distância foi um grande auxílio para o ensino brasileiro em tempos pandêmicos. Sobretudo, agora aqui eu começo a quebrar o texto. Eu vou fazer um texto aqui de oposição a tudo que é lindo no mundo. Sobretudo, é necessário refletir em relação aos seus benefícios e suas melhorias necessárias. Eu não disse isso aqui para vocês lá em cima, eu não falei sobre o benefício que tem que ter, eu não falei sobre as melhorias necessárias, então eu apenas relembrei o que eu queria dizer ao longo do texto. Notadamente, não, professor, tanto de termo, calma, meu amigo, daqui a pouco eu vou passar vários termos para você, aqui, ó, fica tranquilo, tá vendo? Eu sou bom demais pra você, eu sou bom demais pra você. Notadamente, eu vou começar a falar bem. Lembra aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, lembra aqui, ó, que eu penso sobre os benefícios? O que eu penso? Sem educação à distância, muitos alunos poderiam ter perdido no ano letivo, então eu vejo que foi uma excelente medida, já que não são possíveis as aulas presenciais. Vou mostrar que eu vou falar isso aqui para você agora. Então vamos lá. Sabe-se que a modalidade do ensino à distância foi um grande auxílio para o ensino brasileiro.
em tempos pandêmicos. Sobretudo, é necessário refletir em relação aos seus benefícios e suas melhorias necessárias. Notadamente, vamos falar sobre os benefícios, muitos alunos poderiam ter perdido seu ano letivo por estarem impedidos de irem até as instituições. Para quem não lembra, fechou tudo. Mas vimos que o contrário ocorreu. O mundo online, que já estava presente em diversas formas, assumiu um papel importante para estudantes de várias modalidades de ensino. Quais são as modalidades de ensino? Universidades, escolas públicas, particulares, conseguiram dar continuidade aos assuntos que antes eram tratados apenas dentro de salas físicas. Não, professor, mas você colocou umas coisas aí que você não tinha falado antes, meu amigo. Você vai ter que ir com algumas coisas críticas também, não é? O que eu estou te dando de essencial aqui, ó? Eu estou te dando aqui o sabe-se que para começar, o notadamente, e aí depois a gente finaliza com o que? O mundo online que está presente aqui. Fechamento. Então temos aqui, ó, o que se sabe, o que eu queria dizer que foi benéfico. Por que eu queria dizer que foi benéfico? Porque as escolas não fecharam. Eu expliquei tudo nesse parágrafo. É uma forma. Então, se eu comecei aqui que se sabe sobre isso e falei benefícios, no próximo parágrafo, olha que coisa mais linda que eu vou colocar. Por outro lado, nem tudo são flores, né? Eu coloco, por outro lado, esse modo de ensino ainda possui muitos desafios para chegar ao ideal de ensino necessário. Olha só, olha o tapa na cara que eu dei aí. Agora a hora de usar aqui uma das... Eu ensinei para vocês aqui, ó, dos termos, né? Uma das citações. Esquecido. Que citação é citação? Então vamos utilizar uma citação aqui? Vamos. Promulgada pela... Cadê? Promulgada em 1948. O que aconteceu aqui, gente? Hein? Promulgada em 1948 pela ONU. Organização das Nações Unidas. Eu expliquei o que é a ONU, né? Quando você coloca um tema assim, a primeira vez que você coloca, é interessante você explicar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à educação. No entanto, não é o que se vê em alguns casos. Com a pandemia, também foi possível notar lacunas a serem preenchidas, pois uma grande parte dos estudantes, podemos destacar os alunos de escolas públicas, olha que ainda fiz um destaque aqui, olha que coisa mais linda, não conseguiram estudar de forma efetiva por falta de quê? Equipamento necessário para as aulas. Alguns, por não possuírem nem acesso à internet em sua residência. Que isso acontece. Tem gente que não tem acesso à internet. Eu, inclusive, hoje tinha, mas estava muito ruim. Hein? Imagina quem não tem nada. Dessa forma, o que foi solução para uma parte, para a outra se tornou mais um problema. Eu não posso ficar batendo na mesa, mas deu vontade de bater na mesa agora. Olha que coisa mais linda, gente. Eu disse aqui, ó, o por outro lado que eu disse lá em cima, não estou mentindo para você não, que eu disse que eu ia falar do outro lado. Eu taquei aqui uma citação bonita da Direitos Humanos. Eu ainda disse por que eu acho o contrário, porque algumas pessoas não têm internet, algumas pessoas não têm o que também? Não tem equipamento necessário. Foi bonito, não foi? Agora, para fechar, antes da gente ir para a conclusão, olha aqui. Formas para o desenvolvimento. Temos aí aspectos positivos, aspectos negativos. Eu utilizei ele aqui. Você vai colocar o D1 positivo e o D2 negativo. Causa e consequência, mesma coisa. D1 causa, D2 consequência. Texto favorável. Eu posso falar tudo, D1 e D2 favorável ao tema. Pode? Texto desfavorável. Posso sim falar também tudo desfavorável ao tema. Tanto o D1 quanto o D2. E aí, exemplificação. Você pode pegar um tema e começar a exemplificar sobre aquilo, tá bom? Sobre aquilo que foi falado. Agora aqui, ó, para você decorar,
tira o print, ou então baixa o PDF no final. Eu comecei aqui primeiro, ó, sabe-se que, né? Então podemos começar com sabe-se que, compreende-se que, considerando, alguns argumentos que, além disso, verifique-se, vê-se, não podemos esquecer. Termos de continuação do meio do texto, tais como, eu coloco os argumentos, lembra do ACF? Aqui é para argumentar, começar o argumento. Aqui é para comprovar com dados, tais como, comprova os dados. Podemos mencionar, comprova, especialmente, sobretudo, notadamente, de maneira especial, principalmente, como. Então são as várias formas aqui que nós temos. Eu quis apagar e fiz pior. E aqui é o C e aqui é o fechamento. Então, vamos lá? Por isso, assim, portanto, dessa forma, deste modo, sendo assim, lembrando que aqui também nós podemos utilizar esses fechamentos para a nossa conclusão, algo que nós vamos aprender agora. Gente, essa conclusão aqui... deve estar assim, por que eu não conheci esse cara antes? Eu sei que você está falando isso. Ou então, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei. O GOMIFT eu te expliquei. GOMIFT é o quê? Governo, ONGs, mídia, indivíduo, sociedade. Eita, eu fui falando errado. Governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola, sociedade. Aqui também temos o especialista. Que letra feia, meu Deus. Que letra feia. Olha aqui que coisa mais linda, gente. Sua conclusão é só isso aqui, ó. É só isso. A sua conclusão está toda aqui. Pegue isso daqui, leve para lá e feche. O que temos aqui? Dessa forma, os desafios e as divergências levantados em relação à educação à distância em tempos de pandemia. O que é isso aqui? Desafios e divergências em tempos de pandemia. Tudo isso aqui, meu lindo e minha linda, tudo isso aqui é o quê? É o tema, criatura divina, é o tema. Dessa forma, tá com o tema. Eu retomei o tema e olha, dessa forma, os desafios e as divergências levantados em relação à educação à distância em tempos de pandemia, o que eles merecem? Eles merecem maior atenção por parte da sociedade. Olha que coisa mais linda, gente. Qual tema que não merece maior atenção por parte da sociedade? Qual tema? Todos merecem. Que ainda não a compreende. Gente, a sociedade compreende tudo? Ou todos compreendem tudo? Não. Então pode usar isso aqui sempre. Depois eu vou marcar de amarelo que você pode usar sempre, tá? Vou apagar e marcar. Por isso, meu Deus, olha aqui, especialistas. Quem que é especialista? Quem é especialista nesse assunto? E poder público, que é o governo, podem unir forças no sentido de elucidar as questões. Que coisa mais linda, gente. E o que você vai levar para a sua redação? Olha aqui. Você vai levar para a redação, o que eu coloco de amarelo aqui, ó. Pode decorar aí, meu amigo. Pode decorar dessa forma. E aqui, ó. Merece maior atenção por parte da sociedade que ainda não a compreende. Por isso, aqui você vai escolher o agente que você quiser, mas pode continuar. Especialistas e poder público podem unir forças no sentido de elucidar as questões. Você vai colocar aqui, sabe o que? Só aqui até aqui. O tema. Duvido, professor. Muda o tema aí. Dessa forma, os desafios e divergências levantados em relação ao desarmamento na sociedade merece maior atenção por parte da sociedade que ainda não a compreende. Por isso, especialistas em desarmamento e poder público podem unir forças no sentido de elucidar as questões. Aqui eu não preciso colocar especialistas em armamentos, só especialistas. Porque a gente subentende que o especialista é sobre o quê? Sobre o tema. Vamos falar sobre essa fita crepe aqui, gente. Dessa forma, os desafios e as divergências, se fosse isso, né? Levantados em relação a a fita crepe, merece o quê? Maior atenção por parte da sociedade que ainda não a compreende. Por isso, especialistas em fita crepe e o poder público, o governo,
deve o que unir forças no sentido de elucidar as questões sobre a fita crepe. Pô, gente, se eu fiz uma conclusão com fita crepe, você vai fazer o que amanhã? Vai arregaçar nessa prova amanhã. É notão. Quero só os aprovados. Professor, outros termos para utilizar na conclusão. Toma aqui, meu filho. Toma de graça aí. Toma que é seu. Em virtude dos fatos mencionados anteriormente, por isso tudo, entende-se que, vírgula, tendo em vista os aspectos observados ao longo do texto, por todos esses aspectos, levando em consideração esses aspectos, vírgula, termo de continuação, espera-se que, entende-se que, observa-se que, isso aqui é um outro modo, se você quiser colocar, mas eu não acho que nem precisa, pelo que eu te ensinei. Fechamento, por isso, assim, portanto, dessa forma, desse modo, dizendo assim, esses aqui, ó, nem precisa utilizar mais, porque eu te dei isso aqui. Não, desculpa, perdão, gente, perdão, esquece, falei. Esquece. Tem aqui, ó, por isso. Aqui, ó, esse por isso aqui, ó. Entendeu? Desculpa. Eita! Ah, você entendeu, né? Por isso aqui tá aqui, ó. O por isso tá aqui assim. Aí pode trocar aqui, ó. Assim, especialistas, então é isso. Guarda pra sua vida aí, tá bom? Ah, meus amigos, agora, para fechar a nossa aula que já tem quase 1 hora, gente. Vai ser a 1 hora mais produtiva para sua vida. 10 dicas do que não fazer para zerar a sua redação. 1, o que eu já disse. Fuga do tema. Cuidado para não fugir do tema, meu amigo. Cuidado. Usar gírias. Pô, maluco, mano, a hora de usar gíria é na hora de conversar com os outros, pá, bicho. Na hora do texto, tu não pode falar mano, nem meu, nem ok, nem uai, nem nada. Hora de gírias na redação? Não. Gênero textual diferente do solicitado. Cuidado, tá? Deixa eu editar isso aqui. Linguagem. Cuidado para você. Tá pedindo lá dissertação citativa argumentativa? Você vai e começa a escrever uma poesia. Cuidado, meu amigo. Não vai escrever poesia, não. Não vai escrever o que mais, além da poesia? Não vai escrever conto de fadas, não. Lembre-se também que você não pode só dissertar, não pode só explicar sobre o tema, você tem que explicar e argumentar, tá bom? Lembre-se disso. 4, linguagem rebuscada. O que é linguagem rebuscada? A linguagem rebuscada é uma linguagem muito difícil. Não precisa fazer uma linguagem muito difícil, tá bom? Deslize de ortografia e concordância. Cuidado com isso, com a concordância, com deslize de ortografia. Outra coisa que eu falei que eu não disse para vocês, mas coerência. Coerência e coesão. Eu ia colocar versos aqui, mas não é verso, porque uma anda junto com a outra. Tá vendo que a coerência é uma palavra maior do que a coesão? Coerência é você ter coerência ao longo do seu texto, escrevendo tudo certinho. Tudo sobrepondo o outro, tudo tendo coerência. Coesão é como você escreve no desenvolvimento. É uma coisa desenvolvendo a outra. Introdução. Você vai tendo coesão ao longo do texto. Coesão é aqui, ó, no parágrafo. Coerência é esse parágrafo conversar com esse parágrafo conversar com esse. Então tenha a coerência. Desculpa, eu estava dizendo, não estava aparecendo. Coerência e a coesão ao longo do seu texto. Ok, meus amigos? Clichês e frases. Letra ilegível. Cuidado com a letra, gente. Você não precisa ter a letra mais linda do mundo. Mas isso conta ponto também, tá? Letra ilegível perde ponto. Clichês e frases feitas, cuidado, tá? Para não ficar colocando, fechou com chave de ouro, desde os primórdios da humanidade. Cuidado, não fica utilizando isso no seu texto, não. Gerúndio, eu tenho até um texto, né, que eu fico escrevendo já. Você pode estar falando, escrevendo, completando. Cuidado para usar em excesso. Não pode usar? Não é isso. Usar em excesso você não pode. Começar pela prova objetiva. Eu já falei disso e falo novamente. Não comece pela prova objetiva. Vá até a redação, descubra qual é o tema, faça a análise do tema e faça a tempestade de ideias. Eu te peço, faça isso primeiro, depois se você quiser ir para a prova objetiva, vá. Mas vá e faça antes até o que? A tempestade de ideias. Se quiser responder as perguntas, melhor ainda, tá bom? Evite repetição, pois repetir a palavra, por exemplo, assim, ó, no texto que você escreve, por exemplo, a palavra,
cachorro. Para não repetir o cachorro, você vai fazer o quê? Vai escrever o quê? Cão. Você vai ter que escrever aí a palavra casa. Para não ter que escrever a palavra casa, escreva a palavra lar. Não tem aqui um sinônimo do outro? Então tenha cuidado. Professor, última dica. Eu escrevi aqui cachorro com um R só. Ou escrevi vamos só com R. A palavra está errada. Você nessa hora que errou, não precisa fazer isso daqui, palavra de colorir. Não é hora de momento colorir e escrever a palavra cachorro na frente. Você vai fazer apenas o seguinte. Errei, vou riscar e vou escrever aqui, cachorro. Somente isso. Errou? Faça isso, tá bom? Meus amigos, eu acho que é isso. Vamos finalizando a aula. Como conseguir o PDF da aula? Entre no grupo do WhatsApp. Link da bio do meu Instagram, Português Eficiente. Lá vai ter o link do perfil do WhatsApp e também, eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, mas o que eu sei que pode ter até para depois é também o meu grupo de Telegram. Tudo estará no link do perfil Português Eficiente. Ok, meus amigos? Então, foi essa a aula. Agradeço a todos aí que assistiram. Desejo que você faça uma excelente prova. Vá tranquilo, vá consciente. É o seu momento da aprovação. Tá bom? Vou deixar essas palavras para vocês. E só para resumir, gente. Olha aqui. Faça o que eu disse e leve as perguntas para você. Pensa aqui na pergunta aqui, ó. O que eu penso sobre o tema é a sua tese. Por que eu penso isso sobre o tema? É o que você vai ter de parágrafo de desenvolvimento. O que me fez pensar sobre isso em relação ao tema? É o que você vai argumentar durante o parágrafo de desenvolvimento. E na conclusão, você sabe, na conclusão você já tem tudo lá certinho. Frase de fechamento para o texto. Isso aqui, gente, dava muito complicação para os meus alunos, então não fica preocupado com isso aqui não. Mas leve tudo isso para você, baixe o PDF, leia. Qualquer dúvida, estou à disposição. Como eu já disse aqui, @Português Eficiente. Um forte abraço e até a próxima aula.